Bom dia, igreja. É muito diferente de falar para as crianças, tá aqui. Mas vamos lá. Quero convidar vocês a abrir sua Bíblia em João 13, versículos de 1 a 17. Nossa leitura vai ser em João 13, versículos de 1 a 17. O texto está projetado, mas eu convido você a manter sua Bíblia aberta e acompanhar comigo. Leiamos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés um dos outros. E eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se os praticarem. E aí, para começar, eu queria perguntar para vocês o que vocês fariam se vocês soubessem que em breve iriam morrer. Qual desejo realizaria? Talvez viajasse, pedisse perdão a um parente, se envolvesse mais na igreja. O que você faria? Tem um filme que eu gosto muito, que marcou minha adolescência, que o nome é Como Eu Era Antes de Você. Nele, o personagem principal, o Will, ele é um adulto, saudável, jovem, e aí ele sofre um acidente e fica tetraplégico. Quando os seus pais descobrem que ele pretende optar pela eutanásia, decide contratar uma espécie de cuidadora, na esperança de ajudá-lo a mudar de ideia. Louisa Clark é a cuidadora contratada, e com o tempo ela acaba se apaixonando por ele. Bem clichê, né? Quando descobre o verdadeiro motivo da sua contratação, decide elaborar um plano. Então ela vai lá, monta toda uma estrutura para fazer com que o Will volte a fazer algumas coisas que ele fazia antes do acidente. Então planeja viagem, saem para jantar, um concerto de música, várias experiências. Como eu não gosto de dar spoiler, eu vou deixar para você assistir o filme e descobrir o final. Mas a grande questão é que a Louisa mostra todo o seu amor para com Will servindo. Por isso te convido a refletir comigo sobre o tema: servindo em amor e humildade. Novamente eu pergunto: o que você faria se a morte estivesse bem próxima para você? No texto de hoje, Jesus nos mostra Jesus em seus últimos dias. E no versículo 1, ele já mostra seu imenso amor, o que é tão bonito quanto a cruz, né? Jesus, ele mostra o seu amor ainda em vida. E ali ele está servindo. Diante disso, ele nos convida a imitá-lo. O primeiro ponto é que Jesus nos ensina que servir é um privilégio. Pedro questiona Jesus que lave não somente os pés, mas todo o corpo. E aí Jesus diz que quem já se banhou não precisa lavar o corpo todo, apenas os pés. Aqui vai uma lição bem importante para a gente refletir hoje, né? Que servir a Deus também faz parte da manutenção da nossa salvação.
meu irmão, minha irmã, se envolver no corpo de Cristo é participar de uma coisa que continuaremos fazendo para toda a eternidade, que é servir os outros, servir uns aos outros em comunhão para adorarmos ao nosso Criador. Então, sim, é um privilégio servir ao nosso Deus. E aí eu fiquei pensando, né? Imagina aí, se todos os cristãos daquela época, né, lá da igreja primitiva, ficassem apenas em suas casas adorando, não fizesse mais nada. Não abrissem suas casas para que a igreja se reunisse, e isso é servir. Se eles não compartilhassem seus bens com os pobres, e isso é servir. Se eles não fossem até os órfãos, a viúva, falassem de Deus para o estrangeiro, isso é servir, é ser missional. Talvez a igreja de hoje pudesse não existir. E claro, eu não estou falando não estou falando de uma perspectiva humana, como se a igreja dependesse das pessoas. Sabemos que existe que o plano do Senhor para que a igreja existisse é soberano e extraordinário. Então não depende de homens. Mas ainda assim ele escolheu cada um de nós para que continuássemos sendo igreja. E aí, se a gente prestar atenção, olhar para o lado aqui, a gente pode ver que nesse momento nós estamos sendo servidos. Então, teve irmãos que chegaram mais cedo e arrumaram esse espaço, ligaram o ar-condicionado. A gente tem irmãos que estavam lá em cima na oração intercedendo para cada um de nós chegasse em segurança. A gente tem os irmãos do louvor que vêm durante a semana ensaiar, chegam aqui mais cedo. E isso tudo é para que a gente veja que não é mérito nosso, né? Que não é pelo outro, mas é para o Deus que nos salvou. E aí a gente vai falar no segundo ponto, o quanto servir, por vezes, pode ser custoso e cansativo, mas que é preciso. Em alguns capítulos anteriores de João, ele vai falar sobre o maravilhoso serviço que foi de Maria, quando ela vai lá e unge os pés de Jesus com um perfumado presente de amor. E aí Maria, ela faz isso em humildade e reverência ao Senhor Jesus. E ao terminar, ela ainda seca os pés dele com os próprios cabelos, né? Por vezes, servir a Deus, né, pode ser muito custoso. Pode custar sua vida, pode custar o dinheiro da sua passagem para chegar na igreja, pode custar o seu tempo para estar com algum outro irmão. E nesse caso aqui de Maria, além de ser custoso do corpo dela também, foi custoso no financeiro. A Bíblia retrata que o perfume era um perfume caro. E por vezes servir a Deus com o nosso dinheiro pode ser algo bem difícil. E talvez isso revele algo que Jesus mesmo já disse em alguns versículos anteriores, lá em Mateus, que onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí o seu coração ele pode estar no dinheiro, ele pode estar no seu próprio conforto, ele pode estar no seu status, ele pode estar onde você olhar para dentro de si nessa manhã e ver que seu coração está lá. E de repente ele pode estar não tão próximo de Deus. E não sei se vocês sabem, eu acho muito intrigante, né, que um outro detalhe é que naquela época as pessoas que lavavam os pés da outra pessoa, né, então era sempre um servo bem humilde e era considerado um serviço de extrema humilhação. Então imagine só, o pessoal andava lá pelo aquele deserto, pelo tempo, pela cidade, e aí sandálias abertas, uma poeira, uma sujeira danada, e aí eu nem vou falar nada, né, porque o meu, que eu andava de Taixindiba até Santa Isabel, já ficava podre, imagina do pessoal naquele tempo. E ainda assim, eles serviram e ainda assim era um serviço, né? Mesmo que de extrema humilhação, eles faziam. O que não é um costume na nossa época. E aí a gente pode ver que é esse Jesus que se coloca nesse lugar de extrema humilhação para servir os discípulos. E é Jesus que se coloca nesse lugar para lavar os pés dos discípulos. E eu pensei que eu poderia até parar aqui, né? Visto o tamanho desse amor, né? O tamanho dessa humildade. Porque se o Rei dos Reis fez isso, por que eu, você, não poderíamos simplesmente escolher um ministério para servir? E aí o versículo 8 vai dizer: digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, nem o mensageiro é maior do que quem o enviou. Quão cansativo não foi para Jesus ficar ali abaixado, lavando os pés daquele homem? Jesus gastou toda a sua vida servindo a Deus por meio do serviço às pessoas. Então, é difícil que a gente desassocie o servir a Deus do servir ao próximo. E aí, queridos, eu queria te chamar a refletir com muito carinho sobre isso, porque realmente há pessoas gastando suas vidas para servir a Deus.
No início do ano passado, desse ano, né, eu comecei a seguir uma doula no Instagram. E aí ela está servindo em missão lá em Guiné-Bissau. E ela tem feito um trabalho, né, de servir as mulheres daquele lugar. E aí eu estava pesquisando, depois da África subsaariana, o maior país com índice de mortalidade materna é Guiné-Bissau. E aí ela tem feito esse trabalho lá há um tempo já e servido lá com o dom dela, né? E aí, pesquisando, né, sobre esse índice de mortalidade, apesar de ter diminuído em 2025, e aí também os efeitos desse serviço lá naquele lugar, ainda nos mostra o quanto essa mulher deixou muito da sua vida aqui, nesse país, para estar servindo lá. E aí, não só servindo, ajudando essas mulheres, né? Mas ela também tem servido ensinando as mulheres da região como servir. Então, ela tem ministrado os cursos de doula lá, naquele lugar. E aí, eu fico pensando o quanto a gente também não pode fazer o mesmo com o nosso serviço. Por exemplo, eu dou aula para as crianças. Um dia eu não estarei mais nessa igreja, ou um dia pode ser que eu vá para outra igreja, que eu morra, que eu mude de serviço. E aí, o quanto eu ensinei para as pessoas que estão comigo, para as crianças que estão lá, o mesmo serviço que eu. Porque a igreja ela não pode parar só porque alguém saiu, só porque alguém foi para outro lugar. O serviço ele precisa continuar acontecendo, porque a igreja não é minha, não é do pastor Jackson, não é de ninguém, a igreja é do Senhor. E você não precisa ir tão longe para encontrar exemplos assim, né? Provavelmente, eu sei que você conhece alguém que serve a Deus com fidelidade. E aí, aproveitando como boa ovelha de Felipe Tavares, eu não poderia deixar de lançar um desafio para você. Então, anota aí que hoje você vai mandar uma mensagem, vai ligar, vai falar com alguém aí pessoalmente e você vai elogiar, vai dizer o quanto é importante o serviço dessa pessoa para o reino de Cristo, o quanto ela é importante servindo a Deus, seja qual for o serviço dela, na igreja, fora dela, no trabalho, o quanto é importante que a gente reforce a cultura do servir na nossa igreja e aonde quer que a gente vá. E aí, nosso terceiro e último ponto é que servir nasce de um relacionamento com Deus. Um versículo diz assim: se eu não os lavar, você não terá parte comigo, Jesus disse. Nós não podemos separar o nosso serviço do relacionamento com Deus. Se o nosso serviço ele for apenas por fazer, meramente, sem essa parte do relacionamento com Deus, ele se torna automático. Quando não há prática das disciplinas espirituais, dos meios de graça, da confissão e arrependimento de pecado, o servir se torna apenas um compromisso moral. E Jesus não nos chama para ser meramente bons moralmente, mas é para mais do que isso, para sermos filhos deles, para sermos amigos, para sermos servos. E é nesse relacionamento que entendemos que a salvação das pessoas não depende de nós, mesmo quando somos capacitados, mesmo quando aquele que Deus escolheu somos nós para cumprir determinada função. Queridos, Deus escolheu você. Você mesmo, com suas dificuldades, seus pecados, suas limitações, no seu trabalho, na escola, na faculdade, no seu bairro, onde quer que você esteja, é em Deus que Ele nos capacita para servir. E para concluir, eu queria que a gente pensasse também que o servir a Deus é viver em comunhão com Ele e com o seu povo. E viver em comunhão com Deus e com o seu povo nos restaura espiritualmente. Faz com que nossa vida ela ganhe bagagem espiritual. Porque vai chegar os momentos difíceis e se você não tem essa bagagem de comunhão, de serviço com o Senhor, pode ser que você não resista. E eu tenho certeza que não é só eu, né? Quantas vezes você veio servir cansado, mal, cheio de dúvidas, problemas, e ali, no seu ato de servir, Deus ministrou cura, cuidado e amor nesse processo. Você não pode sair daqui hoje sem que esse assunto permeie sua vida. No versículo 17, Jesus disse: agora que vocês já sabem, vocês mesmos, você fulano, você ciclano, vocês sabem essas coisas. E aí eu pergunto, que coisas? O quanto servir é importante. Vocês serão felizes se a praticarem. Vocês serão felizes se a praticarem. E aí eu retorno para a pergunta da introdução. O que você faria se soubesse que iria morrer em breve? Eu espero que dentro dessa resposta tenha dedicar um tempo de serviço ao Senhor. Amém? Vamos orar.
Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela sua igreja aqui reunida, Senhor. Nossa oração, Deus, é que possamos sair daqui dedicando nossas vidas em serviço e em amor a Ti, Deus. Ó Pai, em humildade, entendendo, ó Deus, que o nosso serviço não é maior do que aquele a quem servimos, ó Pai. Não é para homens, não é para o pastor, não é para nossos líderes, ó Deus, mas é para Ti, Deus. Ó Pai, muito obrigada porque o Seu Filho Jesus, o Rei dos Reis, se fez servo, ó Pai, para nos servir. Ó Deus, que tamanho exemplo, ó Deus, nos impulsione a viver uma vida de serviço e amor diante de Ti. Deus, muito obrigada pela sua igreja aqui reunida, que de fato possamos viver essa vida de serviço. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Beleza, a gente já entendeu que a gente não tinha família. E em Jesus nós fomos adotados e fomos inseridos. Mas e agora? Como que a gente vive essa vida em família? O texto que a gente acabou de ler, ele nos direciona a como devemos viver essa vida de comunhão uns com os outros. Lá no versículo 1, Paulo vai falar: peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Meus irmãos, quantos de nós já não fomos edificados pela vida e testemunho dos nossos irmãos? E eu não estou me referindo a testemunhos extraordinários. Estou me referindo ao dia a dia mesmo. Quando a gente pode testemunhar de irmãos que perseveram, permanecem firmes na fé, que amam o Senhor e que servem o Senhor com alegria. É vivendo de maneira digna o chamado que recebemos que podemos desfrutar e testemunhar dos testemunhos uns dos outros. É o Vida na Vida que a gente vai experimentar isso. Viver o chamado de maneira digna nos leva também em direção ao outro. E que, muitas das vezes, nos é fonte de alegria e encorajamento. O segundo ponto, ele vai estar lá no versículo 2 e 3. Uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vocês já ouviram a expressão de se tem placa, tem história? É mais ou menos o que Paulo está fazendo aqui. Ele nos dá um caminho a ser seguido, mas também nos deixa entender que esse caminho não é todo um mar de rosas. O negócio da comunhão é difícil. Você vem, vai ter um encontro da família. Você vem, se reúne, conversa, troca uma ideia superficial e rasa, vai para sua casa, vive. Mas foi para isso que a gente foi chamado? A gente não foi chamado para viver assim. Por vezes, a gente vive na família, mas não como sendo pertencente a essa família. A gente tem resistência e temor de homens com os nossos irmãos. Eu não posso abrir, eu não posso compartilhar. O que meu irmão vai pensar? Enfim, não foi para isso que nós fomos chamados. Viver em comunhão nos convida a trilhar um caminho de vulnerabilidade também, uns com os outros, e nos permitindo sermos suportados pelos nossos irmãos. O texto vai falar isso. Com paciência, suportando uns aos outros em amor. Aqui tem um convite para que a gente suporte o irmão, mas que também a gente se permita ser suportado pelo nosso irmão. É na comunhão que a nossa paciência, às vezes, vai ser aumentada. Porque tem os irmãos que é difícil a gente caminhar. E uma coisa eu tenho certeza, que a galera que caminha comigo, a paciência está bombando. Porque é difícil, às vezes, a caminhada. Mas meu irmão e minha irmã, precisamos de ser lembrados que não nos cabe mais uma vida de isolamento, uma vida de caminhada sozinho, uma vida de independência. É uma roupa que não nos veste mais. Quando olhamos
a Trindade e a comunhão que eles vivem, é para isso que nós fomos chamados, para viver da mesma forma com que eles vivem. O terceiro ponto está lá nos versículos, nos últimos 3 versículos. Há um só corpo e um só espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Lembra que nós não éramos parte da família, mas em Jesus nós fomos adotados? Nós fomos inseridos na família, fomos inseridos no corpo, o qual nós somos chamados a ser um com Ele e um com o povo dele. A gente não pode se esquecer que esse relacionamento com Deus, ele impulsiona a gente ao nosso relacionamento com o nosso irmão também. E temos nesse relacionamento com o nosso irmão, a gente tem a certeza de que ele é o nosso mediador. O Senhor continua sendo o nosso mediador hoje. Nós fomos chamados a viver em comunhão por meio de Jesus e em Jesus. E por isso o tema, vivendo em comunhão em Cristo e por meio de Cristo. Não existe comunhão cristã que não seja mais do que isso ou seja menos do que isso. Dietrich Bonhoeffer vai falar, veja, seja em encontros curtos ou de forma diária por longos anos, a comunhão cristã não é outra senão isso. Pertencemos uns aos outros unicamente por meio de Cristo Jesus. Diferente do que muitos pensam, meus irmãos, a vida em comunhão não é vivermos as 1000 maravilhas o tempo inteiro. Ai, como é bom, não tem problema, não tem crise. Não, pelo contrário. Mas é ter a certeza de que temos Jesus como sendo o nosso mediador e o Espírito como sendo esse que nos orienta nas nossas relações também. E eu gostaria de fazer uma pergunta, e quando o Senhor trouxe, isso me constrangeu. Qual tem sido o seu mediador? Quem tem sido o seu mediador? Tem sido o Senhor? Ou tem sido as suas emoções? Quando você não está bem, você não se relaciona? Tem sido o seu humor? Ou a sua conta bancária? A sua autopreservação? A indiferença? O que tem mediado as suas relações e a sua vida em comunhão? Na verdade, o que talvez não esteja permitindo com que você viva a vida em comunhão. É apenas em Jesus Cristo que somos um. Apenas por meio dele que nós somos ligados uns aos outros. Ele é o elo. Ele é o único mediador e será por toda a eternidade. Essa certeza nós temos. A nossa comunhão reside unicamente naquilo que Cristo realizou em nós, na vida de cada um de nós aqui. Nesse momento eu gostaria de te convidar para que a gente orasse. Porque a vida em comunhão, ela é um desafio. Mas ela também é alegria. É uma alegria que a gente pode, do lado de cada eternidade, já experimentar em parte daquilo que desfrutaremos em plenitude com o Senhor em breve. Nessa manhã, a gente precisa de ser lembrado pelo Espírito de que nós não servimos, meus irmãos, para a solidão. O Senhor é comunhão e Ele compartilha isso com cada um de nós. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por sua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz, que nos constrange, que nos chama ao arrependimento, Senhor. E prostramos o nosso coração diante de Ti, Senhor. Porque, às vezes, a comunhão, ela é difícil. Às vezes, não, ela é difícil. Ela nos custa mesmo. Mas é para isso que o Senhor nos chamou. E ela não precisa e não deve acontecer somente pelos nossos esforços, Senhor. Mas é o Senhor quem media cada uma das nossas relações. E é essa certeza que nós temos. Então, a minha oração nessa manhã, Senhor, é de que o nosso relacionamento com o Senhor profundo seja uma realidade.
e que também isso venha ser refletido, Senhor, nas nossas relações com os nossos irmãos. Que a gente não venha, Senhor, mais caminhar por caminhos de autopreservação, caminhos de individualidade, de solidão, mas de que sejamos lembrados que o Senhor é o Deus da comunhão. O Senhor nos chama à mesa. O convite é o Senhor quem faz, o anfitrião da mesa é o Senhor é o Senhor, e o Senhor nos chama para viver comunhão, sentados à mesa com o Senhor e com os nossos irmãos. Que a gente olhe para o nosso lado, Senhor, para o nosso redor, e que a gente veja o nosso irmão. Essa família que nós fomos inseridos, Senhor, tem muitos irmãos e não é para que a gente caminhe sozinho. Então, que nessa manhã a gente continue aprendendo com o Senhor o que é viver comunhão, o que é desfrutar dessa comunhão que só o Senhor pode nos dar. Oro para que o Senhor continue sendo o nosso mediador. E que na liderança do seu Espírito a gente caminhe, Senhor, nas nossas relações. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu povo. Bom dia, gente. Estão dormindo? Estão dormindo não, né? Foram nocauteados. Eu também achei estranho isso. Eu falei, gente, Tamires, é sem intervalo? Às 4, assim, diretão. Porque quando eu jogava bola, que eu já joguei bola, já fui atleta, tinha intervalo, cara, 15 minutinhos entre um tempo e outro, assim, direto. Aí vem Fernandinha, bate, 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 bate. Eu estava ali emocionada, minha filha pregando. Aí vem a sua filha pregar, bate. Aí vem eu, falei, não, tem que ter um intervalo, vamos fazer um intervalo, vamos ficar em pé? Fazer um intervalozinho aí. Vocês sabem que meu histórico de atleta, eu era tia de adolescente, né? Então, quem já foi meu adolescente, deve ter uns 10 aqui, já sabe o que a gente vai fazer. Então, ajuda. Todo mundo tem que fazer, ok? Então, vamos lá. A gente vai falar do amor de Deus. Para ter um intervalo, Laura, senão não dá. Então, assim, ó, presta atenção. Calma aí. Isso aí. Ó, o amor de Deus é tão grande. Isso aí, ó, muito adolescente meu. O amor de Deus é tão grande, me envolve para a direita, tem que virar o corpo. Me envolve para a esquerda, me envolve para frente, me envolve para trás. O amor de Deus é grande. Pronto, relaxou, pode sentar. Não vou fazer vocês ficarem malhando aqui. Monique nem tá aí, entendeu? Tem Davidson, representante. Gente, para ter um intervalo, para desestressar o coração. Mas, falando sério, sempre falo sério. Vocês que não acreditam. E aí, eu queria perguntar a vocês se vocês acreditam que o amor de Deus é tão grande, que o amor de Deus te envolve pela direita, te envolve para a esquerda, te envolve para frente, te envolve para trás. Porque a impressão que eu tenho é que o crente não acredita nisso. Sabe? A gente acha que o não crente é incrédulo, né? Mas a gente queria falar sobre a incredulidade dos crentes. Que a gente vive um tempo de muita gente crente, muita gente na igreja, e que fala de Jesus, e que prega, e que canta, até chora na hora do louvor, levanta a mão, tá, os olhinhos prende assim, coisa linda. Mas na vida real, você não acredita que o amor de Deus te envolve por todos os lados. Na vida real, a gente não acredita que Deus pode fazer infinitamente mais. A gente sabe nem o que é infinitamente, né? Então a gente acha assim, não, Deus é Deus, eu acredito em Deus. Estou na igreja há 45 anos, eu acredito em Deus. Mas, quando o negócio aperta, quando você acha que vai morrer, aí você fala assim, preciso de um médico, de um banho de pipoca, preciso de um negócio mais forte, oração da Irmã Maria. Você precisa de um negócio, porque Deus já não é suficiente. Então, eu queria ler com vocês um texto, e a gente vai entender que em Jó, cara crente, igual você e eu aí. Minha Bíblia, eu tenho mais dificuldade de abrir a Bíblia no celular do que no papel. Sou uma pessoa de antigamente, né? Acostumada com papel. Jó 42. Todo mundo conhece. Falando de crente incrédulo,
todos os crentes incrédulos que estão aqui hoje conhecem. Até os crédulos. Deve ter alguém crédulo, em nome de Jesus. Diz assim, ó, então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste, quem é esse com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça, e eu falarei. E eu lhe farei algumas perguntas, e você responderá. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Então, assim, Jó, um cara crente igual eu e você, certo? Às vezes, eu acho que até mais um cadinho do que eu. Porque eu, naquela situação ali, não sei. Entendeu? Abandona teu Deus e morre. Ah, então vou. Já vou logo. Rapidinho, não vou nem pensar duas vezes. Né? Então, Jó era um cara crente. A Bíblia diz que ele era um cara temente a Deus. Ele incomodava o diabo de tão crente que ele era. E aí o diabo foi lá e falou, Deus, não é possível, ele tem tudo, por isso que ele te serve, por isso que ele te obedece, por isso que ele faz sua vontade, vamos tirar as coisas dele. E aí Deus permite, olha isso, Deus permitindo provação sobre a nossa vida. Não fica triste não, gente. Permitiu na de Jó, vai permitir na minha e na sua também. Mas é tudo para o nosso crescimento. E aí Deus permite que o diabo tente Jó. E aí Jó, nesse processo todo de questionamento, perde amigos, perde filho, perde propriedade, perde dinheiro. Olha tanta perda. Eu já tinha abandonado e morrido, né? Facilmente. A mulher dele perturbando o juízo e Jó se mantém firme. Mas quando chega aqui, no último capítulo do livro, Jó fala, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os seus olhos te veem. Isso mostra para mim uma incredulidade. Porque os olhos de Jó ainda não tinham percebido Deus. Então ele conhecia, como a gente. Né? Ah, Deus salva, Deus cura, até a gente ficar doente. Deus salva, até nosso filho sair da igreja. Então a gente acredita que Deus vai dar um emprego, desde que eu tenha um bom curso, um currículo na mão da pessoa certa. Então a gente acredita em parte. E é isso que Jó fala aqui. Eu acreditava em parte, mas hoje os meus olhos te veem. Então eu percebo que a incredulidade, ela atinge quem? Os cristãos. A incredulidade estrutural, ela tem atingido os cristãos. A pessoa que não é crente, ela já diz logo, ó, não crê em Deus. Eu tenho alguns amigos, meia dúzia, 50%, muita gente. E eles falam assim, não, em Deus eu não acredito. Acredito nisso, naquilo, ou não acredito em nada. Agora, os caras que acreditam em Deus, em algum momento, a gente começa a pensar, será que? E aí, por que a gente pensa será que? Porque falta para a gente experiência, né? Laura falou sobre isso. Falta para a gente essa comunhão com Deus. E aí, quanto menos comunhão com Deus eu tenho, menos eu vou confiar nele. Você joga uma criancinha para o alto. Meu netinho Antônio, coisa linda. Ele não conta, que ele é meio sem vergonha. Mas, geralmente, a criança, ela assusta, ela chora, ela não quer ir. Desde que não seja o pai. Quando o pai joga a criancinha para o alto, ela confia. Às vezes, o pai é o mais fraco do rolê, né? O pai magrinho, não tem muito jeito, mas a criança confia. Por quê? Porque a criança conhece. A criança passa a semana inteira com aqueles pais. E aí ela te vê uma vez no mês, um encontro de família, né? Um almoço de família. Aí a criança te vê, a criança te encontra. Assim é a gente. Por que a gente não confia integralmente em Deus? Porque a gente não tem convivido com Ele. E aí a gente não tem desfrutado de sentir Deus. Então eu estava pensando, aí... Agora eu estou com uma idade avançada, então estou acordando de madrugada. Olha isso. Aí eu acordo, mandei até mensagem hoje, né? 5 horas da manhã. E situação. E aí ontem, 4h30, veio esse texto. Aí eu falei, Deus, agora entendi. Em parte conhecia, mas agora estou entendendo. Minha Bíblia fica abrindo coisas aqui.
E aí eu estava pensando assim, da experiência sensitiva com Deus. De que a gente precisa desfrutar Deus em todos os sentidos. A gente precisa ver Deus, a gente precisa ouvir Deus, a gente precisa sentir Deus. Às vezes o pastor fala da gente sentir o sabor do céu. Então a gente precisa desfrutar desse gosto do céu. E quando a gente não tem experiência com Deus, intimidade com Deus, isso não acontece. A incredulidade, ela é uma grande ameaça para o nosso tempo. Porque se nós formos uma geração de igreja incrédula, todo mundo crente, todo mundo igual Jó. Crente, temente a Deus, obediente, todo mundo aqui. Né? Milhões de cristãos. A próxima geração, uma geração incrédula também. Porque a gente só dá o que a gente tem. A próxima, incrédula também. E aí, a vida com Deus, o evangelho, claro que o Espírito Santo é responsável pela obra dele. Mas essa vida que a gente tem em comunidade, igreja, está ameaçada. O nosso tempo está ameaçado pela nossa incredulidade. E aí a gente precisa se firmar, né? Saber onde está a nossa fé. Em que eu creio? Por que eu creio? E esses dias eu estava ouvindo um podcast que falou: o problema do crente é que a gente firma a nossa fé naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus vai fazer. Isso é um erro. Porque se Deus não fizer de acordo com o que está no meu coração, a minha fé está frustrada, a minha esperança está frustrada. Então eu preciso firmar a minha fé naquilo que Deus fez. O que ele fez há 2000 anos atrás? Mandou seu filho, que morreu, ressuscitou, nos resgatou do inferno, nos deu cidadania cristã, cidadania nos céus. Então, isso aí é a minha fé. E isso é inquestionável. O meu vizinho pode concordar ou não. A fé não precisa da aprovação alheia. A fé é o firme propósito daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Então eu tenho certeza que Deus era Deus soberano, superior, mandou o seu filho que se tornou homem, morreu, ressuscitou, me resgatou do inferno e virá me buscar. E ponto. Meu vizinho não acredita? Lamento, segue o barco. Mas a gente fica questionando a nossa fé. E a gente fica ponderando a nossa fé. Se Deus salvar meu filho, eu creio. Se Deus salvar meu marido, eu creio. Não, se aquele emprego sair, eu creio. E com isso a gente vai barganhando com Deus. E o nosso foco fica desajustado. O nosso foco, ao invés de estar em Deus, ele fica nas experiências que a gente pode ter com Deus. E é diferente ter experiência e ter realidade. A realidade é algo que dura, que é fato. A experiência é hoje, amanhã pode não ser. Então a primeira coisa que a gente precisa é fazer com que os nossos olhos vejam Deus. E aí no versículo 4, deixa eu ver aqui. Eita, que essa Bíblia... Me perdi, hein, gente? Perdi. Essa Bíblia está estranha. Enfim, versículo 3. Está escrito aqui, por que eu estou procurando? No versículo 3 fala de que de que Jó, ele obscureceu o conselho de Deus. Né? E às vezes a gente obscurece. O que obscureceu? Eu estava pensando ontem, eu passei o dia inteiro de óculos escuros, me sentindo rica na praia, né? Quem não foi, perdeu. E eu amo óculos escuros, mas eu sou estranha. Quando eu estou de óculos escuros, às vezes eu não ouço direito. Tem gente assim? Não sei. Aí os sentidos ficam meio confusos, entendeu? Eu estou ouvindo música, não enxergo direito, um negócio meio idosa, Mateus. E aí, às vezes, obscurece a visão, tá com óculos escuro. Eu estou aqui com óculos escuro, pode ser, fora essa parte da minha maluquice, mas pode ser que eu não consiga enxergar direito alguém. Por quê? A luz aqui não está muito clara, o óculos vai escurecer ainda mais, eu vou ter uma visão deturpada da realidade. E às vezes a gente se coloca óculos que atrapalham a nossa visão de Deus. Esses óculos são pecados, esses óculos são adversidades, esses óculos são coisas que a gente usa para não
enxergar Deus como ele é, não enxergar Deus do jeito que ele precisa ser enxergado. E aí a gente não consegue perceber o que Deus está falando, o que Deus quer falar, a gente não consegue ver. Muitas pessoas, né, nessa vida aí de adolescente, tia Liz, mas eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo ver Deus, mas a gente vai obscurecendo isso. A gente vai usando óculos, lentes que ofuscam o nosso olhar. E a gente precisa o quê? Ajustar esse foco. E aí pessoas como eu, que usam óculos e não ouvem, né, tem uma dificuldade também de escutar Deus. Essa semana, conversando com duas pessoas, aí uma falou assim, não, porque Deus falou que eu tinha que fazer isso, isso, isso. Aí a outra falou assim, caramba, mas como é que Deus fala? Você pode me explicar como Deus fala? Eu falei, cara, Deus fala de várias maneiras, né? Aí tudo vai depender da sua relação, da sua intimidade com Ele. Pode ser que Ele sopre no seu ouvido assim, você ouça uma voz. Liz, precisa fazer isso. Né? Pode ser que Deus use um irmão para te trazer uma mensagem. Pode ser de várias formas. Só que você só vai ouvir se você conhecer a voz do ser humano. Há muito tempo atrás, do tempo que eu vim, né, do tempo analógico, para você ouvir as pessoas, você tinha que estar com as pessoas. Hoje não, né? Hoje eu pego aqui o celular, ouço a voz de Tamires, né? Estamos lá na devocional, a gente vai ouvindo, e esse daqui é fulano que está fazendo. Né? Assim? Então hoje a gente não precisa estar perto da pessoa para ouvir, mas a gente precisa conhecer a voz. E aí, quando eu pego a devocional que eu ouço, falo assim, ué, mas essa voz, eu acho que é de Hannah. Não, né, não. Tem um sotaquezinho, é Fernandinha. Porque a gente vai conhecendo o jeito da pessoa falar. Sabe o que é isso? É intimidade. Eu li uma vez, logo assim que meu pai morreu, que a primeira coisa que você esquece da pessoa é a voz. Aí eu fui lá, salvei um áudio dele e guardei. Aí meu celular, 15 dias depois, resetou, apagou tudo. Acontece. E aí, é triste, mas é real. E aí eu li e é verdade. A primeira coisa que você esquece é a voz da pessoa. Então, se eu não ando com Deus, se eu não falo com Ele, se eu não caminho com Ele, como eu vou saber a voz de Deus? Se quem está falando aqui no meu ouvido, os passos que eu tenho que tomar em direção à minha vida, é Deus ou é qualquer outra voz da minha cabeça? Eu preciso ter experiências com Deus que me afaste da minha incredulidade. E para sair dessa incredulidade estrutural, né, para uma realidade sensitiva com Deus, porque nós somos seres de toque, de sentimentos, então a gente precisa sentir Deus. Para a gente sair para essa realidade, a gente vai precisar começar a enxergar Deus, tirar a trave dos nossos olhos, a gente vai precisar aprender o sotaque de Deus. É Deus que está falando, eu falo assim, bom dia, meu povo. Vocês sabem que sou eu. Lá no serviço tem um pessoal agora que me chama de Brasil. Que eu falo, fala Brasil. Aí essa semana meu marido mandou uma mensagem para mim. E aí, Brasil, tá por onde? Falei, caraca, eu sou Brasil mesmo. Porque todo mundo no serviço está me chamando de Brasil. Jacques me mandou mensagem Brasil. A pessoa sabe, não vai ser, você vai receber uma mensagem. E aí, Brasil? Você não é Fernandinha, sou eu. E aí você está sabendo o sotaque de Deus? Você está sabendo a forma que Ele fala, as palavras que Ele usa, o jeito que Ele se aproxima de você? A gente precisa ter essa experiência. E outro, a gente precisa sentir Deus. Em 1 Reis fala que veio vento forte, Deus não estava lá. Veio fogo, Deus não estava lá. Veio a brisa suave e lá estava Deus. Deus às vezes aparece no meio do fogo. Às vezes Ele aparece no vento forte. Mas Ele também está na brisa suave. E quando a gente fica esperando Deus só no fogo e só no vento forte, vem a brisa suave e você não percebe. Para que você perceba, sinta Deus na brisa suave, você vai precisar calar seus próprios interesses, calar suas próprias vontades, fazer silêncio. Só fazendo silêncio a gente ouve Deus. Enquanto você estiver gritando, grasnando na sua própria vontade, nos seus próprios interesses, não vai rolar. A sua experiência sensitiva com Deus está condenada ao fracasso. Mas quando você parar para ouvir o que Deus tem para falar, para ouvir o que Deus vai fazer, aí a gente vai conseguir
entender e ouvir Deus. E quando a gente começa a ouvir Deus, a sentir Deus, a ver Deus, a gente começa a sair da incredulidade estrutural. A incredulidade estrutural, ela atinge muita gente, mas ela atinge crente. Crente de muitos anos, crente de 10, de 20, de 30, que conhece tudo da Bíblia, que está acostumado a pregar, que ora aquela oração fervorosa, mas que está só vivendo daquilo que foi passado. Não está tendo experiência diária com Deus. E essa manhã eu gostaria de te convidar a ter sensibilidade espiritual, a se despir da sua incredulidade, daquilo que é precioso para você, que para você é muito importante, e viver realmente uma vida de intimidade com Deus, uma experiência completa de sentir Deus, de enxergar Deus, de ouvir a voz de Deus. Deus tem muito para falar na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Mas enquanto a gente estiver gritando no meio das nossas vontades, dos nossos interesses, a gente não vai ouvir. Para terminar, só para lembrar, para contextualizar, Jó, ele passou por uma imensa tribulação. No final da tribulação, ele falou: eu te conhecia só de ouvir, e agora os meus olhos te veem. A tribulação, ela produz perseverança. Não é isso, gente? Vocês lembram desse versículo? A gente tinha que decorar quando era criança. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz paciência, a paciência produz esperança. Então, a esperança nos leva a um outro patamar. Tem? Um outro patamar de adoração. Se a gente passa por tribulação, a gente precisa olhar para essa tribulação como uma oportunidade de me aproximar mais de Deus e de trabalhar a minha incredulidade estrutural. E não olhar como essa incredulidade como um lugar de eu sentar e me prostrar. Deus chama a gente para um relacionamento sensitivo com Ele. Deus chama a gente hoje para avançar, para não ficar prostrado na tribulação, para não ficar alheio ao que Ele está falando, ao que Ele está fazendo, para perceber o sotaque da voz de Deus. Mas para isso, a gente precisa parar, silenciar e deixar que Deus fale. Amém? Senhor Deus, fala conosco nessa manhã. Fala, Senhor, com a tua igreja durante essa semana. Revela, Senhor, o nosso coração, a tua vontade, ó Pai, e traz para a gente, Senhor, esperança do porvir. Ó Pai, a nossa fé precisa estar pautada naquilo que o Senhor já fez. A nossa fé precisa estar pautada em Jesus Cristo. E nós precisamos, ó Deus, cada dia exercitar a comunhão contigo. Não é fácil. Nós não queremos, ó Deus. Nós lutamos contra nossas próprias vontades de orar, de ler a Bíblia, de ter comunhão com os nossos irmãos. Mas nós te pedimos, nos ensina a fazer contra a nossa vontade e a favor do teu reino, para a glória e honra do teu nome. Amém. Bom dia. Vou fazer a minha das palavras de Liz, né? Hoje está quase uma sessão nocaute, né? Uma atrás da outra. Mas, nessa última reflexão da manhã, gostaria que a gente falasse sobre focados em fugir. Quem nunca fugiu, né? Pensando em termos legais, obviamente. Quem nunca fugiu de algo ou alguém? Alguma vez na vida você já fugiu, né? A criança, geralmente, ela foge quando o pai está querendo... Ó, se você chegar em casa, eu vou te bater. A criança dá aquela fugida. Tem aquela pessoa que, quando o time perde 2 campeonatos, ela vai fugir, porque ela está com medo, né, dos seus amigos zoarem. Tem aquela galera que foge da louça depois do almoço, do companheiro de trabalho, uma ligação indesejada, uma escala do serviço, conflito. A verdade é que nessa vida nós vivemos fugindo. Vivíamos fugindo de Deus, fugindo do serviço, da comunhão e fugindo da missão. E quando eu penso em fuga e missão, não tem como a gente lembrar dele, profeta Jonas. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Jonas, capítulo 2. Vai ser projetado aqui. Lemos assim. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse:
Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As águas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. O texto que acabamos de ler é uma história bastante conhecida no meio cristão. A história de Jonas, o homem que Deus disse, olha, vai depressa para uma grande cidade, a cidade de Nínive. Eu soube das coisas que as pessoas estavam fazendo lá, e eram muito mais. E aí, por isso, Deus fala para Jonas, olha, vai para lá e fale para essas pessoas pararem de fazer o mal que elas estão fazendo. E é interessante, porque nesse chamado de Jonas, né, de Deus para Jonas, a mensagem a ser pregada, ela era urgente. Né? Deus falou assim, olha, Jonas, vai depressa. E aí, qual foi a atitude de Jonas mediante a isso? Olha, vou fugir para Tarsis. Essa foi a resposta de Jonas mediante ao chamado de Deus. E algo que me chama a atenção, né, nessa história de Jonas, é que Jonas ele tinha todas as circunstâncias favoráveis para ir até Tarsis. Ele tinha um barco indo na direção que ele queria. Ele tinha o dinheiro para comprar a passagem, né, para embarcar. Mas apesar de todas essas circunstâncias favoráveis, Jonas estava indo para um lugar diferente do que Deus tinha ordenado. Um lugar longe da presença de Deus. E nem sempre circunstâncias favoráveis, elas vão indicar que você está obedecendo ao chamado de Deus. E assim como Jonas, às vezes você e eu estamos fugindo. Porque quando a gente pensa no caminho da obediência, ao chamado e missão de Deus, isso vai implicar, irmãos, termos os nossos ídolos sendo confrontados. E foi o que aconteceu com Jonas, quando Deus convida esse profeta a pregar para um povo inimigo, que eram os ninivitas. E o coração de Jonas, tomado por um senso de justiça própria e de nacionalismo, ele colocou as suas crenças e sentimentos acima da mensagem e missão de Deus. E é o que acontece conosco ainda hoje. Porque, pense só, 13 anos temos uma igreja, que é a Igreja Presbiteriana das Águas, sendo um time de missionários que compartilham o evangelho através dos relacionamentos. Mas eu te pergunto, de que forma nós temos cumprido esse papel? De que forma o cumprimento dessa missão tem confrontado o nosso coração? Para que povo a gente tem pregado? Irmãos e irmãs, Deus ele não nos convidou a pregar o evangelho apenas aos nossos amigos. Isso seria sensacional, uma igreja só com os nossos amigos e amigas. E as pessoas que a gente considera legal. Mas é interessante porque até o que a gente considera legal é relativo, né? Porque o que pode ser legal para um vai ser legal para o outro. E talvez, assim como Jonas, você está fugindo. Mas o auge dessa história, ela acontece quando no barco, indo para Tarsis, em meio à tempestade, Jonas dormindo no porão do barco, ele é lançado em um mar revolto. E quando ele é lançado, um grande peixe engole Jonas. Se a gente fosse olhar para os dias de hoje, e isso fosse televisionado, seria uma cena digna de Oscar. Não tinha agente secreto. Era Jonas sendo engolido por um grande peixe. Porém,
chegamos ao texto que lemos, a oração de Jonas. E o primeiro ponto da mensagem também, que é ajustando as lentes da oração. Dentro do peixe, Jonas ele orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. É interessante porque no capítulo que antecede ao texto que lemos, Jonas, no seu caminho de desobediência, de fugir do Senhor, ele não ora quando decidiu ir para Tarsis, ele não ora quando a tempestade vem, ele não ora quando os marinheiros oraram, mas Jonas ele ora quando ele estava lá, dentro do ventre do peixe. E uma coisa que me chama a atenção é como que a desobediência a Deus de Jonas enfraqueceu a sua vida de oração. E aí eu te pergunto, como está a sua vida de oração? Porque se nós estamos trilhando um caminho de obediência a Deus, nós estamos levando uma vida de oração. E se nós não estamos levando essa vida de oração, provavelmente nós estamos trilhando um caminho de desobediência. E é interessante, porque foi dentro de um ventre de um peixe, neste lugar inusitado, que Jonas percebe que fugir da presença de Deus é desesperador. Quando ele não pode mais confiar em si mesmo, e quando ele está no abismo mais profundo, ele reconhece o seu Deus e ora. Em que circunstâncias Deus precisa te levar para você viver uma vida de oração? Até quando vamos fugir? E é interessante que a gente gosta de fugir, a gente até canta, né? Vamos fugir. Né? Porém, quando a gente pensa em se render a Deus em uma vida de oração, é pensar em termos o nosso coração alinhado com a vontade dele. Porque, meu irmão e minha irmã, um coração desalinhado com a vontade de Deus é um coração que não ora. Não existe esperança longe da presença de Deus. Por isso, eu e você precisamos, sim, ajustar as nossas lentes quando oramos. E aí eu te pergunto, quem você busca ou recorre no seu dia a dia? Se a resposta não for Deus, provavelmente você está fugindo. Mas a oração de Jonas, ela não se encerra por aí. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subia a ti, ao teu santo templo. E com isso, chegamos ao segundo ponto da mensagem, ajustando as lentes da graça. Jonas, ele tinha chutado o balde, quem nunca, e não queria saber de Deus e da sua missão. Mas, apesar disso, Deus ele não tinha desistido de Jonas. E Deus ele não desiste de mim e nem de você. Ainda que nós fujamos e não queiramos saber dele. No caminho errante da desobediência humana, Deus envia providência. E a providência de Deus ela não é baseada em justiça e poder humano. A providência é o próprio Deus indo ao encontro de Jonas. E Deus, irmãos, era tudo o que Jonas precisava. Por isso que o texto de Jonas é um grande sinal do próprio Jesus, que após 3 dias de sua morte, ressuscita. E é esse Jesus que ressuscitou, que nos resgata da morte espiritual, que o caminho da desobediência nos leva. E assim, esse mesmo Jesus nos traz a vida. E é esse Jonas que tentou fugir da presença de Deus, sem oração, agora, encurralado pela providência de Deus, se rende totalmente a ela. Como diz o Salmo 139, no verso 7, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Jonas tentou fugir de Deus, mas não conseguiu escapar. E é interessante porque na estrada da fuga de Deus, Deus ele sempre envia sinais para salvar seus filhos. Porque a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é ele ser entregue aos seus próprios desejos e vontades. Eu sei que a gente vive no tempo, numa sociedade, né, tempos de redes sociais, onde nós somos ensinados
que o seu problema é a sua falta de autoestima, né? Hoje, o Dia Internacional da Mulher é o dia que você mulher, se valoriza, aumente a sua autoestima. Afinal, se você não se valorizar, quem vai te valorizar? Um tempo que quem vai determinar o que é certo e errado para si mesmo é você mesmo. E isso, meu irmão e minha irmã, não é o evangelho. Isso são tentativas de fuga. São homens e mulheres tentando salvar a si mesmos. Mas a graça de Deus, diariamente, nos salva de nós mesmos. Eu não sei você, mas eu tenho um grande potencial de fazer muita besteira. Mas a graça de Deus, ela me salva de mim mesmo. A graça de Deus, ela te salva de você mesmo. Porque é impossível nós nos salvarmos sozinhos ou salvarmos alguém, porque a salvação, ela pertence ao Senhor. Não foram os marinheiros que salvaram Jonas, e nem foi Jonas que se salvou, mas foi o próprio Deus. Às vezes, as boias da vida nos dão uma falsa sensação de salvação, né? Toda vez que eu pego a barca Rio-Niterói, eu sempre vejo se tem a boia embaixo da minha cadeira e penso, se essa barca afundar, como que vai ser ficar boiando aqui no meio da Baía de Guanabara? Né? Mas estar boiando apenas, né, no meio da Baía de Guanabara não me salva, não resolve o meu problema. E às vezes na vida a gente se prende a boias. A gente se prende a boias do conforto, né, da estabilidade, do sucesso. Na universidade eu vejo muito, conversando com os jovens, o quanto que os pais estão mais interessados em eles terem sucesso acadêmico do que uma vida em comunhão com Deus. Porque o mais importante é você ser o melhor médico, o melhor professor. Mas se o seu relacionamento, o seu serviço, sua comunhão com Deus não estiver bem, tudo bem, porque você venceu na vida. Mas, irmãos, nós não fomos chamados a vencer na vida. Pelo contrário, fomos chamados a perder, porque é quando perdemos a nossa própria vida que encontramos aquele que é a vida, que é Cristo. E só quando nós reconhecemos o abismo e a rebeldia do nosso coração é que enxergamos a necessidade de um Salvador. E é Deus que nos salva. E isso, meu irmão e minha irmã, é o Evangelho. Deus nos salvando. E até quando eu e você vamos fugir disso? Vamos fugir da graça irresistível de Deus. E com isso chegamos ao último ponto. Ajustando as lentes da missão. Não dá para contestar que a história de Jonas foi uma mega operação de resgate de Deus para trazer Jonas ao centro da sua missão. E um spoiler do próximo capítulo é que vamos ver um Jonas que não se arrependeu totalmente. E aí, se você quiser saber como foi isso, fica aí o desafio para você ler a história, né, o capítulo 3 e o capítulo 4. Mas é interessante que quando Jonas está cumprindo a missão, que Deus está trabalhando pacientemente no coração de Jonas, mesmo com suas falhas. Deus ele não foi surpreendido com a fuga de Jonas, mas mesmo assim, Deus chamou Jonas. Quando Jonas fugiu, Deus não falou, olha, já que Jonas não quer, vou chamar outro profeta, deixa Jonas para lá. E às vezes eu e você fazemos isso, né, na nossa vida e comunhão. Mas, apesar de Deus ter todo o poder para fazer isso, ele não fez. Porque Deus não queria apenas acabar e confrontar os ninivitas para acabar com a idolatria. Deus também queria derrubar os ídolos do coração de Jonas. E quando nós ajustamos as nossas lentes para a missão, nós entendemos que o foco não está apenas no receptor da mensagem, mas também no mensageiro. Quando a gente pensa em missão de Deus, o foco não está em quem vai estar recebendo a mensagem do Evangelho, mas também você que está levando a mensagem. Se nós somos um time de missionários que leva o Evangelho, não é só nós termos a igreja cheia de alvos missionários, mas é como que, servindo o Deus que está em missão, como que Deus está trabalhando no meu próprio coração.
Porque quando nós compartilhamos a nossa fé uns com os outros, que a nossa fé ela é fortalecida. Porque na missão de Deus, a mensagem de salvação é sempre essa. A salvação pertence ao Senhor. E aí eu te pergunto, como compartilhar o evangelho através dos seus relacionamentos tem te ajudado a combater os seus ídolos? Oremos. Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa manhã que nós fomos confrontados, Pai, pelo Senhor a vivermos uma vida dependente, em comunhão, de serviço, uma vida que possamos experimentar em toda a nossa totalidade de quem o Senhor é, Pai. Eu oro, Deus, para que nós, enquanto igreja, possamos a cada dia entender, Pai, o nosso papel no reino, na Tua missão. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não fugirmos, Pai, daquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer. Que mesmo que a gente tente, Pai, fugir da Tua presença, mesmo que nosso coração esteja tão longe, Pai, que hoje nós possamos ser lembrados, Pai, de quem o Senhor é e que nós possamos, Senhor, enquanto povo reunido, dia após dia, estar levando a Tua mensagem, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.